YouTube de Dascalias. Eu estou aqui para passar mais uma dica muito importante para vocês, uma dica essencial para quem pretende interpretar a Bíblia corretamente. Mesmo pessoas que já estão acostumadas com a Bíblia, a leitura da Bíblia, já têm um certo conhecimento, eles derrapam muitas vezes nessa dica que eu vou colocar aqui para vocês agora. E a dica é o seguinte: leve em consideração a revelação progressiva de Deus. O que é isso? Eu vou explicar para vocês. Levar em consideração a revelação progressiva de Deus. Só recordando um pouco essa questão de revelação de Deus, desde o início da história humana, Deus resolveu se revelar aos homens. E ele foi fazendo isso, desvendando os seus atributos, as suas qualidades, a sua vontade, o seu plano, de forma progressiva. Ele fez isso de maneiras diferentes, em ocasiões diferentes. Ele fez isso através da criação. Tudo isso que nós vemos no mundo hoje, no universo, é uma assinatura de Deus, o desvendamento do poder, da grandeza, da inteligência de Deus. E ele fez isso também através das manifestações. Várias vezes ele se manifestou aos homens de maneiras diferentes, em ocasiões diferentes. Ele se revelou através dos profetas, usava pessoas para transmitir uma mensagem. Ele se revelou através de intervenções na própria história humana. E também ele se revelou através de Jesus. Através de Jesus, Deus se revelou aos homens. Aquele que era prometido se tornou carne e habitou entre nós. E também podemos dizer que Deus trouxe revelação através do conteúdo das Escrituras, um registro inerrante, infalível, que é a palavra de Deus que nós temos hoje. E é interessante observar que esta revelação de Deus no decorrer da história, ela foi feita de forma progressiva. Deus, ele foi trazendo conhecimento ao homem de forma gradual. Deus, ele foi pedagógico na administração daquilo que ele queria passar para os homens. Então, no decorrer da história, ele foi fazendo isso de acordo com a capacidade humana de assimilação daquilo que ele estava colocando. É como um pai que vai ensinar algumas coisas para o filho desde pequenininho. Ele vai ensinando de forma lenta, dentro da capacidade do entendimento da criança. Não vai chegar e jogar tudo para ela, porque não é assim. Deus, ele foi pedagógico na administração do conhecimento dele que ele queria passar para os homens. Então a gente observa isso claramente aqui na Bíblia, por exemplo, quando a gente vai falar do tema sobre a Trindade. A Trindade não tem um texto lá que explica tudo lá no Antigo Testamento. Essa ideia de Trindade, que é uma palavra que nem aparece na Bíblia, a gente aprende ela no decorrer da história bíblica. Desde o início de Gênesis até Apocalipse, a gente vê esse ensino sobre que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Isso não veio de uma hora para outra. Deus foi se revelando aos poucos com relação a isso. O mesmo acontece com o plano redentor de Deus, que começou lá em Gênesis, vai até Apocalipse. Deus foi colocando, foi mostrando no decorrer da história bíblica qual era o seu plano. O mesmo acontece também com relação ao sistema sacrificial
do Antigo Testamento, morte, holocausto, tudo aquilo, a pureza de Deus, em todos aqueles cerimoniais, que aquilo apontava para o sacrifício perfeito de Deus, que é através de Jesus Cristo. Mais um exemplo que eu posso dar para vocês é com relação às coisas futuras, a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que a gente vê no Antigo Testamento várias pinceladas sobre as coisas futuras, mas no Novo Testamento aparece mais, e aparece mais especificamente no livro de Apocalipse. Ou seja, isso tudo foi de forma progressiva. Baseado nisso, eu quero colocar aqui para vocês algumas orientações quando você estiver lendo aí a sua Bíblia. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, esteja atento a essa progressividade de revelação de Deus que a gente encontra em toda a Bíblia. Muitas verdades apresentadas no Antigo Testamento, através de simbologia, de manifestações, de texto, de fatos, elas encontram plena expressão no Novo Testamento. Quando a gente lê o Antigo Testamento, muita coisa está apontando para o Novo Testamento. A gente precisa ler o Antigo Testamento usando a lente do Novo Testamento. Então, são duas coisas que precisam ser levadas em consideração. A revelação do Antigo e a revelação do Novo. Você vai entender a revelação do Antigo quando você entender a revelação do Novo Testamento. Um exemplo clássico e claro disso é com relação ao ensino sobre a ressurreição do corpo. Ressurreição do corpo no Antigo Testamento vem de forma muito lenta, em porções pequenas, e Deus foi da vontade de Deus assim. Eles não tinham tanto conhecimento sobre a revelação dos acontecimentos da ressurreição do corpo como nós temos hoje. Quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 5, ele traz muito mais revelação sobre a ressurreição do corpo do que coisas que o pessoal do Antigo Testamento não tinha. Um outro exemplo é a questão do Messias. O Messias que foi apresentado no Antigo Testamento de várias passagens, através de várias maneiras, ele é visto claramente no nascimento, na vida e no ministério de Jesus, que ele se fez carne, ele se fez presente. A palavra, o verbo se fez carne e se fez presente. Então, é isso, a gente precisa entender que a Bíblia é um registro da revelação escrita de Deus. Então, quando a gente estiver lendo, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Agora, tem uma segunda orientação que eu quero deixar aqui também, que é importante, é lembrar que quando você estiver lendo sua Bíblia, saber que ela não está em ordem cronológica dos acontecimentos. Existe uma outra ordem de colocação dos livros na Bíblia que precisa ser considerado também. A gente vê lá o primeiro livro, Gênesis, mas o livro de Jó provavelmente foi escrito assim na mesma época. Aí a gente tem os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, que tem está dentro de uma certa ordem cronológica. Aí tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e ao mesmo tempo a gente vê os escritos proféticos, os livros dos profetas, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, todos esses livros que estão junto ali com 1 Reis. 1 Reis está mais no início da Bíblia e os profetas estão mais no final. Mas eles estão
não estão numa ordem cronológica. Depois a gente vê os livros que foram escritos no período do cativeiro, durante o cativeiro, e os livros depois do cativeiro, Esdras, Neemias, Esté, e ao mesmo tempo a gente vê o livro de Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você tem que estar atento a essa progressividade de revelação, mas estar atento também a essa questão dos livros, que eles não estão numa ordem cronológica. Porque quando você estiver lendo um texto, lá do final da Bíblia, de Malaquias, de qualquer outro lugar, você tem que entender mais ou menos quanto que foi escrito esse livro. Um outro detalhe interessante é com relação à leitura do Novo Testamento. O Novo Testamento, que veio depois, obviamente, do Antigo Testamento, a gente precisa estar atento a essa progressividade de ideias dentro do Novo Testamento. A vida da igreja primitiva, aquelas coisas que eles faziam, como que era a vida, é muito perigoso a gente criar doutrinas baseadas no modelo da igreja primitiva, porque ali era uma igreja que estava começando, e o livro de Atos narra isso, mas é importante você checar também aquilo que você está imaginando ali do livro de Atos com as epístolas que foram escritas depois. O livro de Atos narra a descrição da igreja nos primeiros momentos. Mas é preciso você checar também o que foi escrito lá mais para o final, através das epístolas. Quando você lê o livro de Tiago, que provavelmente foi um dos primeiros a ser escrito no Novo Testamento, e você vai ver lá coisas assim bem do início da igreja, você precisa comparar e analisar também, levar em consideração os escritos dos apóstolos, mais depois do ano 60, 70, tudo aquilo ali, para vocês terem uma ideia de como que funciona essa questão aí de revelação. Por exemplo, Jesus, ele ali perto do ano 30, ele falou sobre o final dos tempos. Tem o sermão profético de Jesus em Mateus 24. Acontece que o apóstolo Paulo depois escreveu mais detalhes sobre o final dos tempos, mostrando questão aí do anticristo. E o livro do Apocalipse, que foi escrito quase no final do primeiro século, traz mais revelações. Então, leve em consideração essa questão aí da revelação progressiva de Deus quando você estiver lendo e entendendo esses textos do Novo Testamento. Aqui eu estou mostrando para vocês como que a cronologia dos livros do Novo Testamento. Então, existe uma sequência nesses livros aqui, Tiago, Gálatas, Tessalonicenses, lá para o ano 57, 60 e por aí que foram escritos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Então, isso é importante. Leve em consideração a revelação progressiva de Deus. Essa é a dica que eu quero deixar para vocês. Muita gente, por não conhecer esse princípio, tem causado muita confusão, muita heresia e muita coisa, muito erro teológico na história da igreja poderia ter sido evitado se as pessoas observassem esse princípio. O pessoal fica pegando coisas da igreja primitiva com relação a dom de línguas, manifestações do Espírito Santo, sem considerar o que o apóstolo Paulo falou mais para frente, o que as epístolas ensinam sobre isso. Aí, fatalmente, nós teremos muitos
erros. A próxima dica que eu quero passar para vocês vai falar um pouco relacionado com tudo isso, que é você comparar texto com texto. Você pegar um texto e comparar com outro texto. Nós vamos exercitar isso um pouco mais, tá ok? Para você receber essas dicas, continuar recebendo, inscreva-se aí no meu canal, ative o sininho e se não assistiu ainda as outras dicas lá do princípio, aproveitem, porque nós vamos ver várias dicas e isso é muito importante para a gente entender as Escrituras, tá bom? Leve em consideração a revelação progressiva de Deus. Até a próxima!